Com a chegada das chuvas, o Ministério da Saúde intensifica a atuação contra o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Diversas ações integradas com os estados e municípios começam a ser realizadas pelo país. Prédios públicos estão recebendo agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti. Todas as sextas-feiras serão dedicadas à verificação de possíveis focos do mosquito, que transmite a dengue, a chikungunya e o vírus Zika. A ação é integrada, governos estaduais e municipais estão agindo e as Forças Armadas também participam da guerra contra o mosquito. As autoridades querem evitar o aumento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. 134.910 casos de febre chikungunya foram confirmados no país este ano. No mesmo período do ano passado, até outubro, o total foi de 8.528 confirmações. 138 mortes pela doença foram registradas. Já a dengue diminuiu até outubro, 5,5%. Foram quase 1,5 milhão de casos. Em 2015, foram mais de 1,5 milhão de casos. 601 pessoas morreram de dengue neste ano. Em relação ao vírus Zika, foram identificados 208.867 casos prováveis até outubro. 16.696 desses casos de infecção foram entre gestantes. Não é possível comparar os números com 2015, pois as notificações obrigatórias começaram apenas em fevereiro daquele ano. 3 mortes pela doença foram confirmadas em 2016. De acordo com o Ministério da Saúde, 855 cidades estão em situação de alerta ou risco de surto de dengue, chikungunya ou zika. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos Joaquim Neto, que é presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, nós sabemos que dengue, zika, chikungunya são aí um caso de saúde pública, né? Nesse caso, o Estado tem o dever legal de prevenir e também de tratar a doença? Sim, o direito à saúde é um direito constitucionalmente previsto, o artigo 196 da Constituição Federal estatui que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Portanto, o Estado deve agir preventivamente e deve agir combatendo, enfim, quando a epidemia já estiver instalada. Por exemplo, pode haver uma omissão, ser configurado, né, uma omissão do Estado, do município também, né, tem que fazer as suas prevenções locais ali, quando não se pratica essa prevenção. Pode haver omissão no caso de não ter visita às casas, às residências, não preparar os seus agentes devidamente, Perfeito. Não ter o fumacê, por exemplo. Essa omissão ela é muito mais ampla que a simples visita. Começa pela ausência de informações, de campanhas que tragam a linguagem correta, que possa orientar o cidadão da forma que deva se prevenir para que não haja proliferação do mosquito Aedes aegypti. E no caso das visitas que devem se dar casa por casa, imóvel por imóvel, também se configura talvez uma das maiores omissões estatais. Quer dizer, o senhor também está dizendo aí do papel da população em geral no combate à dengue. Não dá para o poder público também fazer tudo sozinho. Tem que fazer a visita, tem que fazer o fumacê, a prevenção. Mas a população também tem que ser instruída para que não deixe o seu quintal com criadouros do mosquito, né? Isso é um papel educativo do Estado. Perfeito. O Estado deve orientar através de campanhas informativas e o Estado também deve cobrar essa população. Essa população pode ser cobrada quando das visitas, recebendo uma advertência, uma notificação para que faça a preparação do seu imóvel, extirpando qualquer foco do mosquito Aedes aegypti. E também essa população ela pode vir, inclusive, a ser multada. Já há em vários locais do país, como no estado de São Paulo, na própria capital, em Curitiba, em João Pessoa, em Manaus, no Amazonas, várias capitais já estão aplicando multa para o caso de reincidência. Ocorre a visita naquele imóvel, o imóvel é notificado, o proprietário deve fazer, portanto, uma limpeza, retirar as águas paradas que por ali existam, mas ele reiteradamente pratica a mesma conduta. Então, ele pode vir a receber uma multa que chega a ser de milhares de reais, de R$1.000, R$2.000. Doutor, isso que o senhor está dizendo da multa, são legislações municipais, estaduais? Legislações municipais. Essa legislação, ela, em tese, ela é concorrente, tanto a União como o Estado e os municípios devem legislar sobre o tema, mas especificamente nos casos onde está acontecendo efetivamente a aplicação dessas multas, são legislações estaduais que têm
sendo, enfim, criadas ao longo do nosso país. Como que está a questão da entrada na casa das pessoas? Um agente público pode entrar no caso de uma pessoa que não está em casa, uma casa abandonada? Pode sim. Aí nós estamos diante de um caso em que o interesse coletivo, o interesse público se sobrepuja ao interesse particular. Em havendo um imóvel abandonado, não havendo a identificação daquele proprietário para que seja notificado de que em data certa e hora certa haverá uma visita, o poder público pode sim adentrar e tomar as medidas cabíveis de retirar daquele imóvel todos os focos do Aedes aegypti. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o Joaquim Neto, que é presidente da ANADEP, e hoje está aqui no estúdio do Jornal da Justiça conversando com a gente a respeito da legislação, dos deveres legais do Estado e também do cidadão comum em relação à prevenção e combate à dengue. A gente falou, né, no bloco anterior como é que está essa questão da entrada na casa dos agentes. O senhor disse que em muitos locais é possível entrar na casa das pessoas, né? Antigamente precisava de uma autorização judicial. Em alguns casos também depende, hoje já está permitido em todo o país que se adentre na casa da pessoa que não cuida. Não, ainda pode existir casos em que a autorização judicial seja necessária. Imagine aquela situação em que o particular, de maneira alguma, permite, né, que o fiscal da vigilância tenha acesso ao seu imóvel. Quando ele está, por exemplo, em casa e não deixa entrar. Isso. Então, imagine que essa negativa só deva ser suplantada por uma ordem judicial para tanto. E se alguém perceber, por exemplo, numa casa vizinha, tem uma piscina lá que não está cuidada, a casa está abandonada, ela pode denunciar, denuncia a polícia, denunciar os órgãos de vigilância sanitária? Como é que funciona isso? Ela deve denunciar. É muito importante essa fiscalização por parte da população. O Ministério da Saúde possui o Disque Saúde, que é o 136, que pode ser acessado de todo o país. E dentro de cada município existem as secretarias municipais de saúde que também podem ser buscadas. E no âmbito estadual, as secretarias de vigilância sanitária. Né? E aí você deve buscar no site do Ministério da Saúde, tem a relação de todas elas com os números telefônicos para que você possa fazer a denúncia. Doutor, antigamente a dengue era muito mais preocupante, né? Depois surgiu Zika, chikungunya, Zika hoje está preocupando muito. Houve até decisões recentes da Justiça de obrigar não só a saúde pública, né, o SUS, como também planos de saúde, oferecerem exames para a pessoa que tenha presentes sintomas de Zika, não é? Perfeito. Olha, são exames que a grande maioria da população brasileira não terão acesso porque não possuem condições financeiras para tanto. No caso da Zika vírus, você deve ter acesso ao PCR ou aos sorológicos IgG e IgM. São centenas de reais, R$600 os exames. Imagine que é uma parcela da população que não percebe menos ou até um salário mínimo, como vai poder ter acesso a esse exame? Então, o ideal é que o poder público forneça de forma gratuita, porque lhe é obrigação, né, colocada pela própria Constituição brasileira, que, enfim, expanda os serviços de saúde a toda a população. Eu imagino que a Defensoria Pública tem um papel muito importante aí, já que é o primeiro acesso, né, digamos, da população que chega para fazer um exame, por exemplo, tanto na rede pública quanto num hospital particular mesmo, por um plano de saúde, não consegue, né? Perfeito. O grande público-alvo atingido por essas doenças, por essas epidemias do Zika vírus, da dengue, são os assistidos da Defensoria Pública. São milhões de brasileiros que não possuem condição de arcar sequer com sua própria subsistência, quanto mais com a sua saúde. E a Defensoria Pública toma sempre as medidas cabíveis, primeiro buscando a resolução administrativa, extrajudicial, lidando com os órgãos interessados, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social, buscando sempre da melhor forma resolver o problema. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com Joaquim Neto, que é presidente da Associação Nacional das Defensorias Públicas, a ANADEP, e conversou com a gente a respeito de qual o papel do Estado e também de cada cidadão na prevenção da dengue. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Até uma próxima.